Bom dia, vamos iniciar mais uma coletiva das estatísticas fiscais. Aqui conosco Renato Baldini, chefe adjunto do Departamento de Estatísticas do Banco Central, que fará uma apresentação. Em seguida, iniciamos com as perguntas. Renato, bom dia. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos. Então, vamos aqui apresentar os resultados das estatísticas fiscais que foram divulgadas hoje, né, pelo Banco Central. Então, a gente começa ali pela tabela 1. Tabela 1. O setor público consolidado teve um déficit primário em maio de 63,9 bilhões. Esse déficit foi maior que o déficit que nós tivemos em maio de 2023, né? Havia sido de 50,2 bilhões, portanto, um aumento aí de 13,7 bilhões, salvo se eu não estou a conta. Esse resultado agora em maio foi o pior resultado para meses de maio desde 2020. Em maio de 2020, o déficit havia sido de 131,4 bilhões, e era naquele contexto na pandemia, durante a pandemia da Covid. Se a gente olhar um pouco em detalhe, né, o que compôs esse resultado, esse déficit agora em maio, né, na tabela 1, a gente vê as três esferas do governo, que compõem o setor público consolidado, começando pelo governo central. Nós vemos que o déficit primário no governo central foi de 60,8 bilhões. Esse é o déficit apurado pela estatística do Banco Central, metodologia abaixo da linha, né, como vocês sabem. E, assim como o setor público consolidado, o governo central teve em maio desse ano um déficit primário mais alto do que observado em maio de 2023, e havia sido de 43,2 bilhões. Pelo critério acima da linha, né, que é a forma como a apuração que é feita pela Secretaria do Tesouro Nacional, foi divulgado nesses dias atrás, ou seja, o cálculo é feito, né, a partir da diferença entre despesas e receitas, né, de cada esfera de governo. Na estatística do governo central, por esse critério, o déficit primário foi de 61 bilhões, e também mais alto do que o que tinha sido apurado ano passado, que havia sido de 45 bilhões. Então, a gente, né, com alguns dados que a gente tem a partir da publicação do Tesouro Nacional, a gente vê que a receita líquida do governo central em maio aumentou 13,5 bilhões, crescimento de 9% em relação ao resultado de maio de 2023, enquanto que a despesa total aumentou também, só que aumentou mais, né? Por isso o aumento do déficit. A despesa total cresceu 27,7 bilhões de maio do ano passado para maio deste ano, ou seja, um aumento de 14%, ambas as variações em termos reais. Assim como no mês passado, né? No mês passado, quando anunciamos esses dados, quando comentamos esses dados, da mesma forma que naquele mês do que aconteceu no mês passado, um dos itens que mais pesou por esse aumento de despesas agora, em relação a maio de 2023, foi a antecipação do pagamento de 13º salário, né, para os beneficiários aposentados do INSS. O calendário de pagamentos de antecipação de pagamentos de 13º este ano foi diferente do ano passado, e tanto em abril como agora em maio, participação, vamos dizer, o volume dessa antecipação foi maior do que ano passado, e explica em parte, em boa parte, o aumento das despesas totais e, portanto, do déficit do governo central, por conseguinte também do setor público como um todo. Ainda na tabela 1, governos regionais também tiveram um déficit primário em maio, que foi de 1,1 bilhão no mês. Só que, nesse caso, esse déficit foi menor do que o ocorrido em maio de 2023, que havia sido de 6,8 bilhões.
eu confirmar isso, só um minutinho, desculpa. 6,8 bilhões, isso, exato. Bom, considerarmos agora, olhando ali na forma como aparece na tabela 2, né, os resultados ocorridos no ano, ou seja, de janeiro a maio de 2024, nós vemos que o setor público consolidado acumulou nesse período um déficit primário de 2,6 bilhões. Ano passado, nesse mesmo período, 5 primeiros meses do ano, tínhamos tido um superávit de 28,5 bilhões. Portanto, houve uma inversão aí no resultado acumulado. Nesse período, né, no ano, no acumulado do início do ano, o governo central teve um déficit de 30,5 bilhões, agora em 5 meses de 2024, comparativamente a um superávit de 4,2 bilhões no acumulado de janeiro a maio de 2023. E nessa mesma comparação, né, olhando os governos regionais, em 2023, havíamos tido um superávit de 26,2 bilhões, de janeiro a maio. Esse ano tivemos um superávit de 32 bilhões. Deixa eu conferir esse dado. Isso, não, vai. Déficit, então. Perdão, na verdade, não, superávit que aumentou de 26,2 para 32,1 bilhões. Olhando um pouco agora na tabela 3, né, o acumulado nos 12 meses, no período de 12 meses, encerrados em maio, a gente teve no setor público consolidado um déficit primário de 280,2 bilhões de reais, que equivalem a 2,53% do PIB. E nos 12 meses encerrados um mês atrás, em abril, o déficit primário havia sido de 266,5 bilhões, ou 2,41% do PIB. Passamos de 2,41% do PIB para 2,53% do PIB no déficit primário acumulado em 12 meses. Olhando agora um outro componente, então, do resultado fiscal, né, que são os juros nominais, eles alcançaram no mês de maio, apenas no mês de maio, somaram aí 74,4 bilhões. Esse volume foi maior do que o dos juros nominais apropriados em maio de 2023, que havia sido de 69,1 bilhões, mas o valor agora de maio de 2024 foi menor do que o volume de juros apropriados em abril, ou seja, no mês anterior, e havia sido de 76,3 bilhões de reais. Tanto se compararmos em relação ao ano passado, quanto se compararmos em relação a abril, as variações aí são, são em boa parte explicadas pelas operações de swap cambial. Na comparação de maio de 2024 com maio de 2023, né, os swaps cambiais tiveram uma perda de 7,7 bilhões em maio de 2024 e foi maior do que a perda observada em maio de 2023, que havia sido de 3 bilhões. Vocês sabem, a perda, né, decorre dos pagamentos aí pelo Banco Central maiores do que eventuais ganhos e se devem à depreciação cambial ocorrida no período. Na comparação com o mês anterior, né, essa perda agora em maio de 7,7 bilhões foi menor do que a perda observada em abril, que havia sido de 11,2 bilhões. Por isso, vamos dizer, o volume de juros nominais apropriados em abril de 2024 havia sido maior do que agora em maio de 2024. Claro que eu estou reforçando, ressaltando aqui o impacto dos swaps cambiais, mas
Existem outros fatores, evidentemente, a variação do PCA, a variação do Selic e outras coisas. No acumulado do ano, né, mais uma vez a tabela 2, os juros nominais somaram 359,9 bilhões, equivalentes a 7,77% do PIB, comparativamente a 296,6 bilhões, ou 6,76% do PIB, no acumulado dos 5 primeiros meses de 2023. Aumento também de 6,76% do PIB para 7,77% do PIB. E, por fim, ainda nos juros nominais, se considerarmos o acumulado nos 12 últimos meses, 12 meses até maio de 2024, os juros nominais corresponderam a 7,04% do PIB, e foi um pequeno aumento em relação ao que tinha sido acumulado nos 12 meses até abril, que tinha sido o equivalente a 7,03% do PIB. Os valores aí vocês podem ver também na tabela 3. Então, vistos o resultado primário e os juros nominais, né, a gente tem a soma dos dois corresponde ao déficit nominal, que é o fluxo fiscal, aí, considerando, né, tanto o primário quanto os juros. E no acumulado em 12 meses, o déficit nominal atingiu 1,1 trilhão de reais, que correspondeu a 9,57% do PIB, que é o maior percentual aí observado desde abril de 2021. Aquele mês, abril de 2021, o déficit nominal em 12 meses havia sido de 10,25% do PIB. A parte ele era também condicionado pelo contexto da pandemia. Tá? Visto os dados aqui do resultado, né, do resultado fiscal, passamos a olhar um pouco os dados de endividamento, né? Inicialmente, a dívida líquida do setor público, aparece na tabela 4, a partir da tabela 4. A dívida líquida do setor público teve em maio um aumento de 0,7 ponto percentual do PIB, alcançou 62,2% do PIB, e é o maior nível da dívida líquida do setor público desde setembro de 2002. Naquele mês, a dívida líquida havia alcançado 62,4% do PIB, agora está em 62,2%. E, por fim, a dívida bruta do governo geral, né, nesse mês de maio, aumentou 0,5 ponto percentual e correspondeu a 76,8% do PIB. E é o nível mais alto da dívida bruta da DBGG, né, como é conhecido, desde fevereiro de 2022. Naquele mês, a dívida bruta havia sido de 76,9% do PIB. Bom, esses eram os dados que eu vou apresentar a vocês. Eu devolvo a palavra à Adriana e a gente abre o espaço para as perguntas. Obrigada, Renato. Quem quiser fazer alguma pergunta, basta clicar na mãozinha que está na tela e, quando chamado, por gentileza, se apresentar nome e veículo que representa. Gabriel, está aqui, é o primeiro aqui da lista, Renato. Vou abrir no seu áudio, Gabriel. Bom dia. Pessoal, é só uma dúvida lá do início, Renato, você falou do calendário de pagamentos em abril e maio, né? Eu só queria confirmar, não sei se você tem aí, quando que foi antecipado esse ano passado, em quais meses a gente vai ver essa diferença? Obrigado. Gabriel, obrigado pela pergunta. Deixa eu abrir aqui um sumário executivo divulgado pelo Tesouro Nacional. Eu vi essa informação ontem, fiquei curioso também, mas só para confirmar aqui.
Não, essa informação acho que aparece no sumário executivo da divulgação do mês passado. Assim, essa informação ela é lá da publicação, como eu estou falando, né, da STN, do que eu vi neste ano, o calendário de antecipação de pagamentos de 13º, ele tá ocorrendo nos meses de abril, maio e junho. Ano passado foi maio, junho e julho. Tá? Então, isso explica porque no mês passado houve essa mesma explicação, esse mesmo comentário de que o aumento do déficit, ou em abril tinha sido a redução do superávit, tinha como um dos principais fatores a diferença no calendário, né, e um peso maior dos pagamentos de antecipação de 13º em abril de 2024 do que tinha sido em abril de 2023. A antecipação. Esse ano aconteceu abril, maio, junho, aquele ano não tinha nada em abril. Então, né, isso foi um volume de pagamento ali que pesou para o governo central esse ano, não pesou nas despesas do governo central ano passado. Esse ano, agora, o de maio, na verdade, estava nos dois calendários. Teve pagamento de 13º antecipado em maio de 24 e teve também em maio de 2023. Mas aí a gente precisaria ver mais detalhe a composição, mas assim, do que a gente tem assim de conhecimento, né? O segundo mês é onde se concentra o maior volume de pagamentos. Ele está em três meses, assim, provavelmente em maio de 2024, a maior parte desses pagamentos, melhor, em 2024, a maior parte desses pagamentos de antecipação do 13º está ocorrendo no mês de maio, quando o ano passado deve ter ocorrido em junho, tá? Mas isso aqui, é uma inferência que eu estou fazendo e eu não tenho essa informação em detalhe. Para isso, a gente precisaria olhar o relatório da STN, lá das publicações do resultado fiscal. Tá bom? Mas, de qualquer forma, sua pergunta era qual era o calendário, né? Esse ano, abril, maio, junho. Ano passado, maio, junho, julho. Okay? Obrigada, Renato. Natália, bom dia. Natália? Oi, bom dia. Agora É, vocês me ouvem, eu acho, né? sim. Natália Garcia, da Folha. Valdine, são duas perguntas, por gentileza. Na coletiva do Tesouro, o resultado, pela metodologia deles, colocava como o segundo pior resultado para o mês na série histórica. Na metodologia do BC também corresponde ao segundo pior para o mês. Né, você comentou antes 2020, ali por causa da pandemia, mas eu queria saber né, da série completa. E uma segunda questão seria em relação a... Queria um comentário mais qualitativo sobre a dívida bruta do governo no geral, né? O aumento que a gente tem visto aí já faz... agora alcançou o maior patamar em mais de 2 anos. Eu queria um comentário um pouco mais qualitativo em relação a essa tendência de alta, por favor. Obrigada. Tá. Deixa eu dar uma olhada aqui acho que eu tenho a série aqui de resultados mensais, né? Sua pergunta, assim, o comentário do Tesouro, que se referia especificamente ao governo central, mas você deve estar pensando no setor público consolidado, certamente. É isso? Isso. Uhum. Eu tenho aqui só um minutinho. Não sei se eu consigo chegar totalmente, mas acho que sim. Menos. Soldado primário, mensais. Okay. Ela tem um bocado de dados que começam em 1993, mas vamos ver, a ordem de grandeza vai se alterando de fato ao longo do tempo.
Hum, deixa eu ver. Em relação, em meses de maio, de fato, é o segundo. De longe é o segundo. Teve aquele 2020, né, que eu mencionei, que tinha sido um déficit de 131,4 bilhões, mas aquele segundo pior é esse agora. Tá? Então, acho que igual ao que foi anunciado pelo Tesouro Nacional. Esse, Relação a, só para confirmar, esse referente ao consolidado, né? Ao resultado. sim, o setor público consolidado, o Tesouro falou a informação deles é desculpa, Do governo central, isso. o que eu te mencionei é do setor público consolidado. Também o segundo pior resultado para meses de maio, no caso do setor consolidado, na metodologia abaixo da linha. Desde 93, é isso? Desde 91, Tá. os números de 91 eles aparecem, como eles estão convertidos em reais, eles aparecem com valor zero, mas a série começa em 91. Não sei se a metodologia é a mesma anterior a 2001, mas na verdade, antes de 2001, a metodologia era um pouco diferente, então os números não são plenamente comparáveis, mas, sim, como os resultados estão, todos esses valores aqui estão em termos nominais, eles não estão corrigidos, né, não estão atualizados monetariamente, valores lá para trás são muito inferiores. Apesar de estar em outra metodologia, em termos nominais, eles não chegariam perto dos valores que a gente tem agora. Mas acho que estritamente, né, para a tua informação, essa série tem início em 2001, tá? Obrigada. Bom, sobre a dívida bruta, né? A dívida bruta, assim como nesse caso a dívida líquida, né, tem sido impactada em sua maior parte pelos gastos, pelas despesas do governo central. E se a gente considerar, pelo menos o período mais recente, o acumulado no início desse ano, os gastos, a diferença nos gastos previdenciários, e por sua vez, em boa parte, em sua maior parte explicada por essa diferença de calendário de antecipação de pagamentos de 13º, né? Esse é um dos fatores que mais influenciou no aumento da dívida bruta nesse início de ano, pelo menos. Agora, tem as próprias despesas previdenciárias, tem algum peso. A política de valorização do salário mínimo, o aumento do número de beneficiários, né? Isso, houve uma expansão da base de beneficiários do INSS, da Previdência Privada, da Previdência Social, perdão, em algum sentido, uma valorização real desses pagamentos, e ambas as alterações caminham aí no sentido de aumentar as despesas desse segmento e portanto, resultam no endividamento. Mas, assim, a gente pode, se vocês quiserem olhar os elementos vamos dizer, que contribuíram para a elevação da dívida, né? Tem a tabela 19 da nota, ali estão os fatores condicionantes da dívida bruta e o item, que é o próprio resultado nominal, é o item mais importante aqui, os fatores condicionantes, e, claro, o pagamento dos juros nominais, né? Ele prevalece em relação ao resultado primário. Acho que o comentário que eu fiz, ele cabe mais à evolução da dívida em função do resultado primário, do déficit primário que a gente está vendo agora, mas
Em termos absolutos, o peso dos juros nominais é mais importante, e isso a gente pode ver ali claramente na tabela 19. Vamos dizer, na comparação com isso aqui, vamos dizer, no acumulado do ano. A tabela 19, ela mostra os fatores que contribuíram, né, no acumulado do ano, ou seja, do final do ano passado para o final de maio, para a variação da dívida bruta. Ali, a gente vê que em maio, em relação ao final de dezembro, a dívida bruta aumentou 4 pontos percentuais do PIB, e desses 4 pontos percentuais, os juros nominais, especificamente, contribuíram com 3,2%. 3,2 pontos percentuais, perdão. É o principal componente, tá? No fim das contas. Tá certo, obrigada. Obrigada, Renato. Natália, não, sem mais perguntas? Tem mais, né? Obrigada. Tá bom. Então, até o momento, sem mais perguntas, Renato. Aguardamos mais um pouquinho. Sim? Peraí. Bom, não vou ter outro anúncio a fazer, essa era a última do mês, né? Amanda. Amanda está aqui com a mão levantada. Amanda, você está tentando falar ou foi sem querer? Vamos ver se ela volta. Voltou. Parece como um microfone mutado. Agora sim. Agora sim. Amanda, bom dia. Amanda? Vocês me ouvem? Agora sim. Opa, obrigada. Renato, só para confirmar, essa evolução ali da dívida de 4 pontos percentuais é desde final, contando o resultado de dezembro até maio desse ano, isso? Isso, é o fluxo acumulado no ano, né? Ali, né, essa tabela está na tabela 19, que fala dos fluxos acumulados no ano, portanto, dos 5 primeiros meses de 2024. Portanto, uma comparação entre o resultado no final de maio com o resultado no final do ano passado. Tá bom. E daí, 3,2% pontos percentuais, esses 4 é o juro nominal, né? Peso do juro nominal. Isso. Tá, perfeito. Isso. E só para confirmar, ali quando... Não, desculpa, só... Diga. Amanda, Natália e todos, desculpem, eu fiz eu estou olhando melhor a tabela, eu cometi um engano. A dívida bruta, na verdade, ela aumentou 2,4% do PIB. Está na segunda linha, vou dizer. Se vocês olharem a tabela, vamos detalhar um pouquinho mais, melhor a tabela 19 aqui. Primeira linha, né, o saldo da dívida bruta agora em maio de 2024 foi de equivalente a 76,8% do PIB. A variação acumulada no ano está na segunda linha. Ela foi de 2,4 pontos percentuais, tá? Não 4 pontos percentuais, como eu tinha falado. Os 4 pontos percentuais, assim, quer dizer, a dívida ela varia por duas... como a gente está olhando ela em função do PIB, a variação da dívida, efetivamente, que é o que a gente chama aqui de fatores condicionantes, aparecem como fatores condicionantes, e esses fatores, em conjunto, eles contribuíram para um aumento de 4 pontos percentuais da dívida. Mas a variação do PIB tem um efeito também sobre essa relação, né? Porque a gente está olhando a dívida sobre o PIB, quando a gente olha a dívida sobre o PIB. Então, o crescimento do PIB ele contribuiu de forma negativa, né, para 1,6 pontos percentuais para a redução desse percentual da relação dívida bruta sobre o PIB. Os elementos que contribuem para a dívida, né, levariam a um aumento de 4%, de 4 pontos percentuais da dívida, o crescimento do PIB, que está vamos dizer, na fração, na divisão ali, ele está como denominador, ele contribuiu para uma redução da dívida. Mais dos fatores que contribuíram para os 4%, 3,2% é de juros. É isso, né? Isso, aí sim. Tá. Bom, exato.
É isso mesmo. Entendi. Tá? E Obrigado. a série que você buscou ali, Renata, é nominal, né? Não tem, desde 2001 não é ajustada, né? Sim, A série do déficit consolidado. sim, está correto, você entendeu corretamente. Só ressaltar que nominal no sentido de que ela não teve atualização monetária, não teve, né? Ah, Então, sim. Não, é que é nominal, o resultado nominal. isso. Uhum. Mas é a série do setor público, é a série de resultado primário, né? Sim. Uhum. Não, perfeito. Obrigada. Perfeito. Só para deixar claro. Obrigada, Renato. Amanda, sem mais perguntas? Sim. Ah, sua mãozinha está aqui levantada ainda. Não, Guardamos mais. Ah, pois não. para mim não. Guardamos mais um pouquinho, Renato. Então, se alguém vai ter mais alguma pergunta, vou checando aqui também. Pois é, se, como de costume, se o pessoal tiver mais perguntas, podem encaminhar à assessoria de imprensa, né? Que a gente busca responder o mais rápido possível. Aos cuidados da Adriana. Renato, eu acho que no momento, sim. Eu acho que podemos encerrar. Alguma consideração final? Só agradecer a participação de vocês, dos colegas aí na apresentação de hoje e nessa semana, né, e nesse mês. Agora, só mês que vem a gente retorna com os dados de junho, né? Fiscal, tributário e setor externo. Obrigado, bom final de sexta-feira a todos, bom final de semana. Obrigada, Renato. Obrigada a todos. Um bom final de sexta-feira ainda, né? Tchau, tchau. Obrigada.